Oiê, preciosas e preciosos tão amadinhos do meu coração. Buenas noches, mi hermosos. Como vocês estão? Como vocês estão desde o último vídeo? Se preparando para naná gostoso? Eu realmente desejo que o soninho de vocês esta noite seja melhor do que todas as outras noites, assim seja. Vamos fechar a trilogia de vídeos de hoje. Hoje, exclusivamente, tivemos 3 vídeos. Ao mesmo tempo que estamos num processo de aprendizado, eu estou sendo preparada para alguma coisa que eu tenho que melhorar no meu livro, sabe? Eu fico me perguntando em que momento que eu vou acabar de editar meu livro. Eu não posso ficar o dia inteiro gravando vídeos, né? Também eu não posso ficar o tempo todo estudando, né, dona Shimada? Amanhã eu vou trazer 2 vídeos só. Eu tenho que fazer umas coisinhas e trabalhar no livro, tá bom? Então tá. O tema deste vídeo é uma máxima da psicanálise citada no vídeo anterior. Cada caso é um caso e assim quebramos os padrões. Diferente da psicologia, né, que além de seguir a tabela da OMSS, ela tem um padrão de tratamento para cada tipo de patologia. A psicanálise não. A terapia é feita de acordo com cada um, a unicidade de cada um. Cada um é um caso. Isso quer dizer que cada paciente exige de nós estudo. É por isso que também que o psicanalista, ele sempre estará estudando. Nós não seguimos um padrão, por exemplo, nós estudamos, fazemos a graduação, várias graduações por sinais, que são especializações em vários contextos, né? Mas numa visão geral do coletivo, dos indivíduos, de todos os casos já conhecidos. Há um padrão? Há, mas similares, não que sejam idênticos. Justamente por esse motivo, cada paciente é tratado como um caso único. E por ser único e por se tratar de uma investigação, de uma análise profunda, se faz necessário muitas vezes estudar o relato do paciente, toda a sua personalidade, todas as suas vivências e, se possível, necessário for, né, consultar os casos já prescritos que estão registrados em livros, por exemplo, né? Não é à toa que a psicanálise é uma terapia cara, né? É uma terapia mais cara que a psicologia. Embora a Shimada ela cobrasse barato, porque a Shimada cobrava o mesmo preço que os psicólogos, porque a Shimada ela se sente incomodada de cobrar, é uma coisa estranha, né?
Haviam pacientes que já chegavam deixando claro para mim que havia uma possibilidade de cura naquela questão que me traziam em uma, no máximo 2 sessões. Então, tudo bem cobrar. Era certo que aquela questão que incomodava o paciente e que o trazia até mim seria solucionado rápido, né? Rápido de uma maneira eficaz. Nunca gostei de estender sessões, porque sempre há outras questões. Eu levei ao pé da letra, cada caso é um caso. Cada pessoa é única. Cada dilema é único. E por mais que a pessoa, no relato de uma pessoa, haja várias patologias, cada uma deve ser tratada separadamente. Isso permite uma rapidez no tratamento, assim, evita a extensão de sessões. Eu sou totalmente contra as sessões longas, a prolongar sessões, né? Quando eu conheci a Adriana, ela estava há anos na terapia, eu fiquei tão revoltada. Ainda tem um lance, olha só, ainda tem um lance assim. Quando nós damos alta para o paciente, nós não damos a alta, o paciente é que dá. O paciente, quando ele sente que ele já está bem, que ele não precisa mais de terapia, ele simplesmente não vai mais. Só que existe um pequeno detalhe que é inerente a todos, né? Principalmente quando se trata de questões emocionais, e muitas dessas questões emocionais estão ligadas ao afetivo. As pessoas ficam dependentes do monólogo, de poderem falar livremente e de serem ouvidas, e quem ouve tem um interesse e ainda estimula a fala. Isso desenvolve uma dependência. É lógico que uma sessão pode durar anos, né? Eu achei isso tão... Eu me formei psicanalista clínica, mas foi decepcionante essas questões aí. Claro, cada psicanalista tem um método, né? O meu método é esse aqui, tá no canal. Eu ficaria muito chateada que vocês vivessem essa vida tão dinâmica, acelerada, voltada a trabalho. O trabalho consome a maior parte do tempo vital de vocês, né? A energia vital também. As outras vivências de um dia ficam sempre de lado, em segundo, terceiro, quarto plano. A prioridade sempre é o que? Trabalhar para poder ter o dinheiro. E aí vocês têm que ficar pagando sessão, porque vocês estão sofrendo interiormente. Para mim não dá isso. Não é que não é minha vocação, muito pelo contrário. Esse é um sinal de que é minha vocação, né? Então, vamos ao tema de hoje, que fecha essa trilogia de 3 vídeos num dia só. Hoje foi um caso inédito, né? Visto que o primeiro vídeo do dia gerou mais 2 temas.
Então, quer dizer, os outros temas que eu ia trazer hoje vão ficar para amanhã. E então, cada caso é um caso. É esse o tema. O Timado se perdeu. Mas eu fiquei indignada, né? Eu não sei qual é meu problema. Tem coisa nesse mundo, assim, mundo que eu falo na sociedade. Eu acho que eu sou de outro planeta, entendeu? E eu me perdi, parei aqui. Então eu não consigo me adaptar a diversas coisas. Essas questões são algumas delas. Por exemplo, que bom que aqui no Brasil nós temos o SUS, né? Saúde pública garantida pela Constituição. Que país que tem isso? E o SUS é incrível. É incrível. Eu já tive convênio e eu prefiro o SUS, né? Em outros países, as pessoas precisam pagar. Pessoas comuns igual nós. Elas têm que pagar. Nós, até a medicação, nós temos de graça no SUS. Né? De graça, entre aspas, nós pagamos os nossos impostos. A Constituição nos garante os nossos direitos por causa disso, porque pagamos impostos. Então, como assim, né? Ter que pagar ainda para ter saúde, para ter medicação? Então, a partir do momento que terapias, o autismo, tudo isso se transformou num produto vendável, isso é tão explorado, é cobrado tão caro. Uma avaliação para autismo é tão caro, né? Caríssimo. Eu acho incrível porque eu já analisei 3 crianças com autismo. Eu acho impressionante essa tal de avaliação para autismo, porque eu bato o olho, eu já identifico. Aí, pelos traços, tipo assim, 1 hora de observação, a gente já vê o suficiente. Já dá para classificar o nível de autismo. Como eu não dou diagnóstico, principalmente a psicanálise lacaniana não dá diagnóstico, né? Para que a criança não viva a sombra de um diagnóstico, ela não se desenvolva à sombra de um diagnóstico, né? E nos 3 casos específicos, havia uma certa urgência, porque 2 crianças eram irmãos, a mãe não estava dando conta. A Lupita tá querendo fazer bagunça. Das 2 crianças num comportamento fora do padrão dos outros filhos que ela já tinha, né, das filhas. Aí eu encaminhei para avaliação. E feita a avaliação, que foi através do SUS, né? De fato, as crianças são autistas, né? Não precisou pagar uma fortuna para saber o óbvio. Como assim, né? Por exemplo, eu estudo autismo desde acho que 2014, por aí. Continuo aprendendo mais ainda com meu filho, que faz estágio numa ONG, né?
onde faz reabilitação com crianças autistas e crianças com síndrome de Down. Às vezes eu tenho a oportunidade de ir lá. Como assim, né? Não sei se é porque eu enxergo padrões, né? Sei lá, mas tudo tem um padrão. Tudo tem um padrão. Há padrões que eles são naturais, há padrões que eles precisam ser desconstruídos. Quando você começa a lidar com cada pessoa assim como elas são únicas, e quando você começa a lidar com cada situação assim como são únicas, você começa a desconstruir padrões. Embora tudo, absolutamente tudo, tenha o mesmo fundamento, desculpa, eu fui longe. Embora absolutamente tudo tenha o mesmo fundamento, nada se move, acontece através do mesmo princípio. Vamos supor, o modo como a fome acorda em mim, acorda diferente em você. Eu sinto com a fome despertando com uma intensidade, você com outra. Eu vou sentir uma urgência ou não, assim como você. A fome, ela se manifesta igual para todos, mas cada um a sente de uma forma, cada um resiste a ela de uma forma. Isso quer dizer que tudo tem o mesmo fundamento. Tudo que diz respeito à espécie tem o mesmo fundamento. Quando se trata dos padrões que precisam ser desconstruídos, esses padrões eles foram criados. Criados para quê? Para padronizar. Alguém fez a incrível descoberta que se a maioria das pessoas forem inseridas num padrão, fica muito mais fácil condicioná-las e, consequentemente, manipulá-las. E isso não tem nada a ver com terapia. Ato falho? Isso nada tem a ver com teoria da conspiração. É um fato. É visível. Basta observar. Quer dizer, sabe o excesso de tela? Pois é. Menos tela ajudaria muito. A mente humana, ela ficou do modo que ficou porque o ser humano, ele passou a voltar muito os olhos para o mundo externo, né? Principalmente essa maioria, porque quem é introspectivo por natureza ainda se safa um pouco, né? Mas a grande maioria é extrovertida, quer dizer, o foco está constantemente no mundo externo. Mas, a partir do momento que o mundo externo começou a ser observado por um aparelho e a pessoa passou a se revelar através de um aparelho, aí desandou tudo de vez. Não se usa mais os sentidos, não se usa mais o lado direito, não se usa energia yin. Não há nenhum equilíbrio. Há uma grande predisposição de a dominância do bípede tornar todo mundo só
mente um animal. Alguém me perguntou quem foi? A minha nora. Às vezes minha nora gosta de fazer perguntas. Ela me perguntou, nós estávamos, o papo. Eu, quando junto com meus filhos para papear, é um papo filosófico, né? Isso sempre rolou. Nossos sábados era para nos reunirmos para o papo filosófico, né? E está continuando com a minha nora e o meu filho do meio. E nós estávamos em um desses papos e ela me perguntou: sogrinha, você não acha que a besta é a Igreja Católica? E eu disse: não. Há tipo 2, 3 décadas atrás eu poderia achar, hoje não. A besta para mim é isso aqui. Ai, Gimada, mas é só um aparelho de celular. Sim, assim como o fruto proibido era só um fruto, comestível, gostoso, agradável ao olhar, né? Né? É só um aparelho de celular. Na loja do meu filho mais novo, que é uma assistência técnica, né? É incrível como todo mundo leva o celular como se ali fosse um hospital e o celular fosse o ente mais querido, como se fosse um membro da família. A pessoa, ela quer urgência. A sorte é que meu filho é 24 horas, né? O que quer dizer? A pessoa leva o aparelho será entregue no mesmo dia. E mesmo assim, a pessoa, ela pede, vê se tem jeito mesmo, porque toda a minha vida está aí. É muito comum essa frase. Toda a minha vida está aqui. Como assim? Como assim, gente? Preciso do carregador. Toda a sua vida está no celular. No outro vídeo, eu falava que o que se manifesta fora é reflexo do que está dentro, né? Toda a sua vida está num aparelho. Ah, você está entendendo errado, Shimada, você está levando para o outro lado. Não. Todo o seu foco, toda a sua atenção está nisso. Você esquece chave, você esquece sombrinha, você esquece o dia da consulta, mas você não esquece isso aqui. Se isso aqui não estiver na tua mão, você sente que está faltando alguma coisa. A tua vida deveria estar onde? Não, Shimada, é tipo assim, as minhas contas de banco, eu pago minhas faturas no celular, eu faço minhas compras no celular, eu faço tudo pelo celular. A manifestação emocional quando um aparelho quebra não é por causa do valor que ele custou. Não é por causa do valor do conserto. As pessoas, é que meu filho é muito honesto. Tanto é que todo mundo chega lá falando assim, nossa, ali no outro tá cobrando 3 vezes mais, 2 vezes mais, né? Por quê? Porque tem muita gente que conserta celular e explora as pessoas. O que? Todo mundo percebe o apego emocional. E quando há apego emocional, as pessoas são capazes de pagar qualquer valor
só para que toda a vida delas volte para elas, aonde deveria estar a sua vida. Se toda a tua vida está aqui, você está vivendo como? Eu lembro certa vez que eu fiz uma viagem para o interior e junto com a gente estava as sobrinhas do meu ex, né? Uma delas estava com um tablet enorme, né? Para todo lado que ela ia, ela estava com aquele negócio. De repente, ela parava no meio da caminhada, ela tirava um selfie, ela filmava a caminhada de frente, na direção dela, ela parava para tirar foto de um lugar, ela respondia a mensagem, toda a caminhada dela foi com foco naquele negócio. Quando nós sentamos, ela continuou ali. E é incrível que, de repente, estava quase todo mundo com o celular na mão, quando a gente estava sentado na mesa da lanchonete. E é engraçado, né? Tá todo mundo, chega a comida, servem a comida na mesa, aí todo mundo vai, faz uma pose, coloca o prato dentro do ângulo e posta na rede social. Que fome o que? A fome que espere, porque eu preciso mostrar para todo mundo que eu tô comendo. Essa é a besta. A dependência da tecnologia está nisso aqui. Nisso aqui, através disso aqui. Ninguém precisa mais de aparelho de som em casa, é só usar o celular. Ninguém precisa mais de TV em casa, é só usar o celular, um projetor, pronto. Você tem uma TV. Você tem uma TV em qualquer lugar. Dentro do ônibus lotado, você pode assistir a tua série preferida. Há todos os recursos possíveis para isso estar 24 horas por dia na tua mão. Você não fica com o celular na mão, Shimada? Eu tenho isso aqui no meu celular porque eu não gosto de segurar o celular. Normalmente eu tô assim com o meu celular. Eu respondo o WhatsApp. Quando eu respondo pelo notebook, o WhatsApp web. Esse celular que eu tô gravando, ele tá no suporte. Eu não fico com esse negócio na mão de jeito nenhum. E não é teoria de conspiração. É vício. É vício, é condicionamento, é dependência, né? Se eu começo a lidar com isso aqui de modo diferente, eu vou quebrar, mudar, pelo menos mudar um padrão. Porque quebrar esse padrão aqui vai ser muito difícil, né? Mas mudar. Absolutamente tudo é assim. Até mesmo as situações. Desculpa. Se cada situação ao longo do dia for tratada de modo exclusivo, sem o calor das emoções do que veio antes, ou da ansiedade do que está para vir, ou do compromisso que tem que comparecer, sabe? Sabe os múltiplos focos? Para cada coisa, a devida atenção, ou determinar as prioridades daquilo que deve ser resolvido. Isso já altera os padrões.
isso já começa a devolver a tua dominância. Isso já começa a te tirar de um condicionamento, porque ah, não param de surgir coisas para manter as pessoas condicionadas e cada vez mais condicionadas. E às vezes eu fico meio assim, eu acho, estamos no Ocidente, né? Vou dar um exemplo. No Japão, ah, há um padrão para favorecer o trabalhador de poder trabalhar sem se preocupar com tudo o que ele precisa fazer ou resolver fora do trabalho. Então, por exemplo, ao longo do caminho, até mesmo nas empresas, há todo tipo de comida disponível, loja de conveniência, as máquinas, as famosas máquinas com todo tipo de bebida, para todo lugar, todo comércio, ele funciona de modo que favoreça com que o trabalhador ele continue trabalhando e trabalhando muito, principalmente os decasseques, que são os brasileiros, né? São os decasseques que, hoje eu não sei, mas eram os decasseques que faziam, por exemplo, as horas extras. Os japoneses não faziam hora extra. Os japoneses batiam o cartão e iam embora, no horário de todo dia. Os brasileiros ficavam, né? Eu mesma, eu saía tinha uma sessão que eu saía 6 horas. Às vezes eu saía 1, 2 horas da madrugada. Para quê? Para fazer hora extra. Adiantar o trabalho do outro dia, né? Por quê? Porque em tudo havia facilidades para que eu pudesse me dedicar totalmente ao trabalho. Então, eu morava bem, num apartamento legal. Para tomar um banho gostoso, tinha ofurô, tinha o banheiro do ofurô nesse apartamento. Tinha uma lavadora de roupas que ela estava bem posicionada de um modo que eu pudesse pôr para lavar enquanto eu ia fazer alguma coisa, depois estender ali mesmo. Tudo é muito prático, fácil. Você tá com fome? É só ir na esquina, virar a esquina. Você compra uma bandeja de marmita de comida fresca, porque no Japão não pode fazer como faz aqui. Não basta colocar uma etiquetinha. Foi feito às 22 horas de ontem. Foi feito às 6 da manhã de hoje. Não. No Japão, tudo que é comestível, assim, por exemplo, uma marmita, que é o bentô, ela é feita para ser consumida em horas. Então, eles estipulam ali o horário em que a possibilidade daquilo ser vendido vai acontecer. Para quê? Para não jogar fora. E para não estragar e ninguém comer comida estragada. O leite lá, ele é vendido em caixinha. Por quê? Porque os leites não tem conservante que nem aqui. Então, o que acontece? Comprou leite, abriu, bebe tudo. Você não pode pôr na geladeira que nem aqui e tomar amanhã de manhã, vai estar azedo. Não tem conservante, né?
Só que no Japão, isso não foi feito exatamente para condicionar as pessoas a se matar de trabalhar que nem aqui. Porque diferente daqui no Japão, quanto mais você trabalha, mais você ganha. Aqui não. Você se mata de trabalhar e ganha a mesma coisa, né? Então lá, isso não foi criado para condicionar a pessoa a só trabalhar. É para que ela possa trabalhar sem se sobrecarregar com as demais coisas da vida e a ponto de, quando ela puder estar de folga ou fora do trabalho, ela também usufruir isso. A necessidade de tudo isso é para que o dinheiro gire dentro do Japão. A moeda japonesa ela só tem valor dentro do Japão, né? Então, por uma questão assim que eu não entendo muito bem de câmbio, essas coisas, para que a moeda gire dentro do país, é criado todo um sistema para que a moeda gire, para que todo mundo possa consumir. Tudo lá que as pessoas compram é muito bom. Todo mundo tem o dinheiro para comprar, basta trabalhar. Trabalhou, tem, né? Por isso o Japão é um país rico. Diferente daqui do Ocidente, onde há criou-se uma estratégia que é para padronizar e condicionar. Então, vamos fazer essa pessoa trabalhar muito, ela vai ganhar a mesma coisa, mas como é que a gente faz para ela soltar o dinheiro? Ela precisa gostar de moda, ela precisa querer ser descolada, ela precisa se preocupar com a aparência, ela precisa mostrar para todo mundo que ela gosta de frequentar lugares, que ela é popular. Uma sequência de estratégias será criada para que tudo isso atrai o indivíduo e o indivíduo se submeta. Ele se mata de trabalhar, ele faz coleção de faturas, de cartões, para que ele possa viver a ilusão dele. Como é que a gente desconstrói isso? A Shimada desconstruiu isso a primeira vez que ela teve problema com fatura de cartão de crédito, ela quebrou o cartão de crédito. Não compro mais nada a crédito. Se eu tenho dinheiro na minha conta, eu compro. Se eu não tenho, eu não compro. E é tudo no débito. Não compro mais nada para pagar depois, sabe? Por quê? Porque é previsível que isso vai dar. Principalmente psicologicamente, emocionalmente, né? É estressante, isso fica latejando na cabeça da gente. Não, acabei com o problema pela raiz. Quebrei o cartão. Ah, eu quero comprar um tênis. Ah, deixa eu ver quanto eu tenho no banco. Ah, eu tenho tanto. Deixa eu ver um tênis desse valor para me comprar e pronto. Assim. Quebrei um padrão. Outro padrão quebrado é se alguém quiser me assaltar na rua, tá lascado, né? Eu sou uma pessoa que já não ando com carteira e bolsa. Eu detesto.
Quando eu estou andando, eu quero estar livre, eu quero aproveitar minha caminhada. Isso significa que eu também não vou levar o celular. Eu já não gosto desse negócio. Dentro de casa, quem dirá na rua, eu não vou carregar isso. Eu saio sem celular. Quando eu estou numa sala de espera é muito interessante, todo mundo tá com o celular, fora o barulho, né? Todo mundo sem noção, todo mundo ouvindo o celular no máximo e fica aquele misto de barulho, de internet, de TikTok, cada um num vídeo. E eu sem celular. Pelo menos eu quebrei um padrão. As pessoas, elas estão sendo felizes do jeito dela, estão sendo felizes do jeito delas. Se afundar no mar da ilusão é ser feliz? Ficar se enganando é ser feliz? Se enganar que é feliz é ser feliz? Trate cada situação, cada pessoa, cada evento, cada dia como único para quebrar os padrões. Quando você começar a fazer isso, porque na verdade cada caso é um caso, né? Nenhum dia, por exemplo, é igual ao outro. Viva cada dia como se fosse único, porque é. Nenhum dia é igual ao outro. É sim. Amanhã eu vou fazer tudo de novo que eu fiz hoje. Você vive a repetição. Não é o dia que te dá a repetição. O dia em si, ele nunca será igual. Tanto é que os imprevistos acontecem. As quebras da rotina acontecem. O inesperado surge. Não, nenhum dia é igual ao outro. Você é que está numa rodinha de hamster, né? É um padrão. O simples fato de você levar o seu dia, viver o seu dia consciente de que ele é único, ele não vai ser como o de ontem, ele não vai ser como o de amanhã. Você vai fazer as mesmas coisas, mas o dia não vai ser igual. Isso é a possibilidade de você não estar igual. Você pode estar fazendo a mesma coisa, mas você não tem que estar do mesmo jeito que você esteve ontem ou vai estar amanhã. Esses pensamentos na tua mente, essa reflexão já é o suficiente para a quebra de padrões. Você não precisa fazer força. Você só precisa refletir sobre isso. As coisas se alteram naturalmente. Você vai ver. Experimenta. Experimenta. É só refletir. Observa, analisa, sente. Não esquece de sentir. O ser humano é o ser que tem a dádiva de sentir e sentir intensamente. Sinta sempre que possível. Não importa o que, sinta, tá? E reflita. Reflita. Trate cada coisa assim como cada coisa é. Cada pessoa como cada pessoa é. Nem que você faça isso por um dia, em um dia você vai já notar. Alguma coisa vai sair diferente do habitual. Tá bom? Então tá. A gente não precisa se estender, né? A gente já teve 3 vídeos. Vocês também não precisam assistir os 3 vídeos hoje, pelo amor de Deus. Tá? Os vídeos não vão sair daqui. Não tenham pressa. Fica naquela tipo assim,
tenho nada para fazer, acho que eu vou ouvir a chamada enquanto eu desenho uma mandala, tá bom? Sem pressão, sem opressão, sem pressa, no seu tempo. Eu vou seguindo, colocando os vídeos, porque eu tenho que fazer isso, essa é a minha parte, né? Isso não significa que vocês têm que ficar seguindo o ritmo da chamada, tá? É que é muita coisa e depois da muita coisa tem mais coisa. Não é para me acelerar, mas também não é para mim desperdiçar as oportunidades, né? Cada dia tem as oportunidades que cada um precisa. Durma com Deus, com o papai. Descansem gostoso, sonhem lindo. Que papai dê ordem ao teu respeito, à tua casa, à tua família, aos teus entes queridos. E que os anjos acampem ao redor de todos, assim seja. Beijos na alma.